Meus irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 17 e verso de número 18. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 17, versículo de número 18. Quando ouvi, caí aos seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno nas mãos. Podem se assentar, glorificando, exaltando e bendizendo o nome daquele que é o primeiro e o último. Esteve morto, mas reviveu para todo sempre. Quero aqui, antes de entrar no texto, fazer alguns agradecimentos, se o tempo me permitir. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que eu e você estamos tendo de ouvir a sua palavra. Em seguida, louvo a Deus pela vida do pastor dessa igreja e da vida dos seus comandados também, sua família e todos os seus obreiros. Que Deus possa abençoar o cooperador Paulo César, que fez a ponte para que a gente estivesse aqui. Também a sua família, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amados, nós estamos diante de alguns versículos que falam a respeito de um grande homem de Deus chamado João, não o Batista, mas alguém que Deus separou porque tinha um projeto. Alguém que Deus separou porque tinha uma urgência. A Bíblia vai nos dizer que no Monte das Oliveiras o Senhor agora despede os seus discípulos e diz para eles que eles não ficariam sozinhos e que ainda não era necessário deixar Jerusalém até que do alto eles recebessem Consolador, até que do alto eles recebessem poder. É necessário ter poder para poder fazer a obra de Deus. Assim como um bom empregador, quando contrata um funcionário, este por sua vez o capacita com ferramentas necessárias para o trabalho. Também eu e você precisamos de ter ferramentas para poder trabalhar, não no mundo físico, mas no espiritual. E Paulo, aconselhando os Efésios, disse isso: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então você tem que compreender, você tem que entender que a sua luta não é contra a carne e nem contra o sangue, é contra demônios. E esses incircuncisos, eles gostam de esconder na vida daquele que não ora, na vida daquele que não jejua, na vida daquele que não paga um preço
para poder se manter na presença de Deus. Talvez você um dia foi dessa forma, mas as atitudes que nós temos tomado dentro dos templos feitos, mas porque o mesmo disse que estaria, houvesse 2 ou mais pessoas no nome dele, é notório. Você conhece a igreja que ora, você conhece a igreja que jejua, você conhece a igreja que paga preço, não na marra, mas por consideração àquele que o chamou, por consideração àquele que o separou. Logo, a igreja que tem uma vida com Deus, a igreja que tem uma experiência com Deus, ela não consegue ficar quieta mediante uma adoração, ela não consegue ficar quieta diante um louvor. Mas se o louvor serve para abrir os céus, e a igreja não consegue sentir a presença de Deus na parte mais fácil do culto, que é a adoração, agora imagina você se a igreja vai sentir a presença de Deus por meio da palavra. Ora, uma igreja sintomática de frigidez é fácil observar. Na presença do pastor é muito fácil ser crente. Na presença do pastor é muito fácil ser homem e ser mulher de Deus. Por quê? Porque se veste como crente, porque se age como crente, porque se traja como crente. Aparentemente, aquilo que aparece não quer dizer uma comunhão com Deus. Porque para você ser crente na presença do presbítero é muito fácil, ser crente na presença do pastor é muito fácil, ser crente na presença do cooperador é muito fácil. O difícil é ser crente na presença de Deus. E aonde que Deus está mais observando alguém que diz acreditar nele? É dentro de um banheiro fechado, é dentro de 4 paredes, é dentro de uma casa, ou mesmo no volante de um carro. Quando você está sozinho dirigindo e a tua esposa não está na tua esquerda nem na tua direita, os teus filhos não estão observando. Sim, ser na presença de Deus é difícil. É quando você está no teu trabalho, ou quando você dispensa a tua mãe e vai para a tua escola. Sim, é quando você recebe a bênção apostólica e vai para a tua casa. É no caminho, é no trajeto da tua casa que Deus vai provar você para aprovar você. Sim, você chegou vazio, você chegou como um vaso rachado, um vaso furado, mas o arquiteto está aqui, aquele que tem a argamassa na mão. Ele chapa o vaso, e daqui a pouco ele vai encher o vaso vai sair cheio, o vaso vai sair renovado. Mas muitos dos vasos não aguentam o calor do deserto, não aguentam o frio do deserto. Você sabia que existe três batismos? O primeiro batismo acontece nas águas. Sim, o pastor pode fazer esse batismo. O segundo batismo, ele é por Jesus, é no Espírito Santo. E quais que são as consequências do batismo no Espírito Santo? Visão, revelação, profecia. Mas o terceiro batismo é o batismo no fogo. Você está enganado quando você pensa que o fato de você falar em línguas, você é batizado no fogo. Pois a Bíblia não diz que isso é fogo. A Bíblia chama isso como fogo. Quando eles estavam no tabernáculo clamando ao Senhor, a Bíblia fala que um vento impetuoso entrou dentro do lugar. Todos ficaram cheios da presença de Deus. E agora o Espírito repartiu línguas a ele. Quem estava olhando teve uma visão como se fosse de fogo. E como não era fogo, ele escreveu como se fosse de fogo. Então aonde que acontece o batismo no fogo? O batismo no fogo, irmão, acontece no deserto.
é quando o vaso está no deserto. E agora a Bíblia vai nos dizer que o deserto de dia é quente e de noite é frio. Agora você pega essas duas energias e coloca no mesmo vaso. Se o vaso não estiver preparado, se o vaso não estiver preparado, alicerçado, o que vai acontecer com o vaso? Ele vai cair da mão do oleiro. Sim, ele vai rachar. E o único jeito é colocar ele de novo nas rodas. Sabe por que muita gente não alcançou a sua vitória? Porque talvez passou pelas águas, talvez passou pelo Espírito, mas depois que o mesmo Espírito levou para o fogo, não aguentou a pressão do forno. É o lugar onde o diabo tenta e não tem ninguém que vê. É um lugar onde o diabo mostra e não tem ninguém que vê. É muito fácil ser crente na presença de quem vê. É muito fácil ser crente na presença do homem e da mulher de Deus. Eu quero ver você ser macho, ser vaso na presença do Senhor. É nos olhos do Senhor que você tem que ser crente. É onde ninguém está vendo, é onde ninguém está ouvindo. É você e Deus, é você e Deus, é você e Deus, é você e Deus. É só você e Deus. Eu ainda sou do tempo que criança navegava no Espírito, porque as mães na época não tinham celular para colocar ele para se distrair dentro da igreja. Não, as crianças ouviam a palavra de Deus. As crianças ainda imitavam os pais, até nas línguas estranhas. Eram crianças pentecostais que tinham dentro das casas das grandes mulheres e homens de Deus. Hoje em dia está difícil. A mãe não ora, o pai não ora, piorou a criança. O diabo está usando a ciência como arma. Embora a tecnologia da ciência, quem deu para o homem construir foi Deus, mas Deus não dá nada para o homem para o mal. Deus dá para o bem. É o homem no seu livre-arbítrio que usa as coisas que Deus coloca na mão dele para a maldição. É por causa do seu livre-arbítrio que o homem usa a tecnologia para aquilo que não presta. Quantos que você conhece que uma hora está dentro da igreja, daqui a pouco está lá no Facebook fazendo biquinho? Quantos que você conhece que uma hora está dentro da igreja, daqui a pouco está lá no Instagram fazendo pousinha? Sim, irmão, ter ser crente é ser fora e no tempo certo. É ser no tempo e fora de tempo. É na presença do pastor e é longe da presença dele, cujo temor não está por homens, mas o temor está por causa de Deus. Quantos temem o Senhor aqui? Levanta a mão. Quantos crentes temem o Senhor aqui? Levanta a mão. Então nós vamos ver. Se esta fornalha pegar fogo e não consumir, é porque tem temente de Deus. Agora, se estiver como coruja, olho arregalado, boca travada, sabe aí, Deus sabe quem é você. Já estou sentindo a presença dele se aproximando. Ele gosta dessa liberdade no Espírito. Ele gosta dessa graça no Espírito. Ele gosta de pregador que não é covarde, não tem medo de levar facada, não tem medo de levar tiro, não tem medo de cara feia. Se você veio aqui, tu vai ouvir aquilo que Deus tem para você. Sim, é na tua casa que tu anda, é na tua casa que tu governa, é na tua que você diz a hora que deve entrar e a hora que deve sair. Mas na casa de Deus quem manda é Deus. E se você é serva, obedece àquele que te chamou. Obercandura série me calamando e pacandura série me candarábia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Deus vai libertar alguém, Deus vai curar alguém, Deus vai transformar a vida de alguém, Deus vai fazer um milagre. Talvez você está numa condição de uma mulher
mulher cananeia deixou o problema em casa e veio atrás de Jesus. Já gritou a primeira vez? Já gritou a segunda vez? Já gritou a terceira vez? A mulher saiu de casa com propósito, e quando ela avistou o mestre, ela não ficou com a boca fechada, não. Ela gritava: Jesus, filho de Davi, cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Que não saiu da tua casa apenas para um culto normal, mas saiu para resolver o teu problema. Tu está aí? Tu está aí? Cadê você? Estamos diante de alguns versículos que falam-se a respeito de um grande homem de Deus. Quando o Senhor Jesus desperta os discípulos e sobe para a presença do seu Pai, tem uma visão, uma revelação o aguardando. E quando ele leu, ele se assustou. Não sabia ele talvez que Deus já tinha preparado alguém para poder levar a mensagem. Não sabia ele talvez que Deus já tinha reservado alguém particular para poder entregar o mensageiro a mensagem. Capítulo de número 1, no versículo de número 1, vai dizer que esta revelação de Jesus Cristo, que o seu Pai lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E ele, enviando pelo seu anjo, as notificou a João, que testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que viu. Ele vai saudar, dizendo que bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado é aquele que ouve, e bem-aventurado é aqueles que guardam as palavras que estão escritas neste livro. Parece que eu vejo um homem dizer: por que tudo isso? E Deus responder: porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. O tempo está próximo. O tempo está próximo. Há uma urgência de entregar. Levou-se a carta. Não teve demônio dos dias de Daniel para impedir de um anjo mensageiro descer. Encontrou alguém separado por causa do testemunho dele. Esse João, que estava atrás das grades lá na ilha chamada Patmos, não estava lá por causa orou demais, não estava lá por causa jejuou demais, não. Ele não estava lá por causa ele roubou também. Ele não estava lá por causa ele se prostituiu, se adulterou, ele matou alguém. Ele estava lá por causa do testemunho do Todo-Poderoso. Eu observo que todo crente que tem comunhão com Deus de verdade, ele é perseguido na terra. Todo crente que tem uma vida no altar de verdade, ele é perseguido na terra. E isso não é um mau sinal, isso é um bom sinal. Mostra que Deus é na vida dele, mostra que ele é uma carta escrita do Senhor andando na terra. É ganhador de almas sem gritar, é ganhador de almas sem pregar, é ganhador de alma sem evangelizar. As atitudes dele transforma. Quem olha para a vida dele fala: não, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela. Ele fumava, mas não fuma mais. Ele bebia, mas não bebe mais. Ele se prostituía, mas não prostitui mais. Eu quero ser igual a ele. Cadê você que faz a diferença? Cadê você que faz candora série me candarábia? Eu não sei o que eu faço para chamar a tua atenção. Agora eu digo uma coisa: eu sou um pecador, comedor de arroz e feijão, mas existe alguém aqui que pode mudar a tua situação. Não é o teu pastor, não é os obreiros, não é os convidados, é Jesus Cristo de Nazaré. Amando e macantura sura macandarabiando e me calamantura mantocou de caço. Está andando no meio da igreja, está
caminhando no meio da igreja. Andai subionte prazer me calabai. Está caminhando no meio da igreja. Andorá súbia. E manda eu te dizer, hoje eu estou visitando os corações, estou sondando as almas. Andará surimi candarábia. Recebe a presença de Deus aí, crente. Recebe a graça de Deus na tua vida. Seja curado onde você estiver, seja liberto onde você estiver. Fica tranquilo. Se o problema não está aqui, dando-se você glória, clamando ao Senhor como a cananeia, Jesus vai lá, Jesus vai lá, Jesus vai lá. Vai na tua casa, vai na tua família, vai visitar teus filhos, vai visitar teus netos, mas faz alguma coisa. Joga fora essa soneira, despreza esse cansaço. Dá glória a Deus. Aproveita a oportunidade. Ela é ímpar, ela é ímpar, ela é ímpar. A oportunidade é ímpar. O anjo chega, salta as igrejas na presença dele, como se um leve momento de uma pequena distração. O anjo chama a sua atenção no versículo de número 7, capítulo 1, e diz: João, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os que transpassaram o verá, e se lamentará sobre ele. Daqui a pouco, como se o anjo deixasse de ser um mensageiro e agora estivesse cheio da presença dele, vai se apresentar. E ele vai dizer: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o meio, eu sou o fim. Em outras palavras, ele estava dizendo: sou eu, João, que comecei tudo. Sou eu que estou dando prosseguimento em tudo, e é só eu que vou terminar com tudo. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o meio, eu sou o fim. Aquele que é, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Tu não compreendeu? Ele está se identificando. Lá para Moisés ele disse, quando este mesmo perguntou para ele, quando chegando eu até os israelitas lá no Egito, e eles perguntarem qual é o nome desse Deus, diga para ele dessa forma, diz para ele que o eu sou enviou a vós outro. Presta atenção no que eu vou te dizer. Ninguém tem esta moral, ninguém tem esta credibilidade, ninguém tem este poder de se auto-vangloriar, de se auto-exaltar. Ninguém pode dizer ser alguma coisa, ninguém pode bater no peito e dizer só ser alguma coisa. Eu lembro de mim e você que achava ser alguma coisa, olhava para os sembreanos e falava não vou ser nada, olhava para os macumbeiros, gostava do negócio, olhava para os idólatras, gostava do negócio, mas quando olhava para os sembreanos, falava o quê? Eu usar uma sátia no pé, eu não vou poder cortar cabelo, eu não vou poder usar mais a tira-visão, eu não posso mais agora fazer mais nada, tô fora dessa. Eu sou católico, eu sou apostólico, eu sou romano. Daqui a pouco brasileiro, Deus olhou para ti e falou: tu não é católico, tu não é apostólico, tu não é romano, tu é um brasileiro mentiroso, tu é um brasileiro bebum, tu é um brasileiro miserável. E eu vou provar para você que eu sou mais grande do que tu, eu sou maior do que você. Você que batia no peito e dizia jamais entrarei por esta porta, está sentado no círculo de oração, está entre os jovens, está no meio do púlpito, está nesta igreja confessando que só o Senhor é Deus.
João estava preso por causa do testemunho de Cristo. E agora ele é arrebatado em espírito até a presença de Deus. Mas o texto fala aqui de costa. Ele era traído de costa. Ele era puxado de costa. E agora, como voz de muitas águas, ele ouve: João, escreve. Ele olha para trás para ver quem falava com ele, e a visão amplia. Ele vê um ser como se fosse um homem, com cabelos brancos como a neve, com o rosto brilhando como o sol ao meio-dia, olhos como chama de fogo. Olhou para os lábios e a língua não era normal, era uma espada de 2 gumes que saía da sua boca. As vestes talhadas até o pé. E falando de pé, depois de ver o cinto de ouro traçando o peito dele, observou e disse: parece um latão tirado de uma fornalha. Olhou para a direita, olhou para a esquerda e viu 7 candeeiros de ouro. Observou a mão e viu 7 estrelas e não vai entender nada. A Bíblia fala que quando ele teve essa visão, ele caiu como morto. Não é esse mistério que tem por aí não. Se cai que tem por aí não, e não muda ninguém. Se cai que tem por aí, não muda ninguém, não transforma ninguém, não é dessa aí não. Isaías viu ele e ficou com medo. Disse dessa forma: sou impuro de lábios e vivo num povo de lábios impuros, mas mesmo assim os meus olhos viram o rei. O anjo saiu da presença de Deus, tocou no altar, pegou um pouco de braço, tocou na língua dele e falou para ele: fica despreocupado, você não vai morrer não, seus pecados estão perdoados, as suas vestes agora estão limpas. E ouve-se uma voz como de muitas águas, dizendo: quem enviarei? E quem irá por nós? Entenda, Deus não quer que ninguém serve Ele na marra. Ele propõe. Ele propõe. Ele limpou Isaías. Ele perdoou Isaías, mas não obrigou Isaías. Ele apenas colocou no ar. E Isaías, grato, disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Você perdeu a gratidão. Você perdeu a gratidão. É por isso que tu não ora mais. É por isso que tu não jejua mais. Tu está olhando para a situação em que você está e não para aquilo que Deus já fez na tua vida. Tu está olhando para a grandeza dos seus problemas e não para o tamanho do teu Deus. E isso tem entristecido ao Senhor. Entre as cartas que me chamam mais atenção é a carta aos de Laodiceia. A Bíblia vai nos dizer que João escreve essa carta porque a igreja, irmão, estava se achando demais. Não preciso mais, não necessito mais, estou rica, abastada. Alguns pensam por aí: já congrego 3 vezes na semana, sou dizimista, sou ofertante, não tem culto que o pastor não me vê. Mas é só ele que vê, Deus não vê o seu culto. Deus não vê o seu culto, a sua adoração, a sua comunhão.
com Ele, sua vida com Ele. Aqui é apenas, irmãos, um encontro de irmãos para adorar a Deus, mas um culto daqueles que fazem parte de um reino de sacerdotes é 24 horas por 48. É dirigindo, é caminhando, é pedalando, é exercitando, é indo, é vindo, é deitando, é acordando. É 24 horas por 48. E a igreja está perdendo isso. Ela estava se achando demais. Laodiceia estava se achando demais, dizendo estar rica, abastada e não precisava de mais nada. Aí Deus chama João e fala: escreve para essa aqui e fala para ela que ela não passa de uma coitada, uma miserável, cega e nu. Ela está sendo enganada. E eu já estou ficando enjoado. Antes de eu vomitar ela de uma vez, pois na minha presença ela não está quente nem frio. Antes estivesse quente ou frio, mas porque está morna, está me fazendo passar mal. Antes de eu vomitá-la, manda uma mensagem. Fala para ela descer. Calamandaço. Fala para ela descer. Ramacau, Anderra Súbia. Fala para ela descer. Calamandara série Micandarábia. Fala para ela descer e comprar óleo refinado para ela que fica rica de verdade, vestiduras brancas para que não seja manifesta a vergonha da sua nudez. Você a lembra da vergonha da sua nudez? Eu a lembro da vergonha da minha nudez. A vergonha da minha nudez é quando eu fumava. A vergonha da minha nudez é quando eu bebia. A vergonha da minha nudez era quando eu me prostituía, me adulterava. Sim, a vergonha da minha nudez é quando eu comprava e não pagava. Mas depois que Ele perdoou meus pecados, assim como em Josué, Ele colocou em mim novas vestimentas e me determinou como coluna da sua casa, embora Satanás quisesse se opor contra Ele. Sim, você lembra da vergonha da sua nudez? Mas tem mais. Deus manda você comprar colírios para que você volte a enxergar. Você tem que ver que a falta de oração está te matando. Você tem que ver que a falta de Jesus está te matando. Você sabe o que está acontecendo? Culto de ensino tem sido uma vergonha. Ninguém quer mais saber de aprender. Culto de escola dominical, ninguém quer mais saber de aprender. Batem no peito e falam: não preciso, eu já sei de tudo, tu não sabe de nada. Tu está por fora da realidade. Tu está cega, tu está miserável, tu está pobre e tu está nu. Você está morno na presença de Deus. Quando está quente, participa do culto de ensino. Quando está quente, participa do culto de escola dominical. Quando está quente, está na igreja, em tempo e em fora de tempo, na presença do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele repreende a quem Ele ama, e é por amor a esta igreja que Deus convida você a voltar ao primeiro amor, a voltar às primeiras obras, a voltar a ter uma vida de comunhão com Ele de verdade. Sábado é Santa Ceia. Você não pode apresentar de qualquer jeito. Na presença dEle, Ele estará sentado na mesa, e você, e você, e você, e você. Fique em pé, por favor.